teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode render o lindo aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que felicidade estar com vocês. 2024 está chegando aí. E eu tenho certeza das coisas que Deus vai fazer. Porque Ele já começou a fazer. E eu tenho certeza que aquilo que Ele começou a gerar no seu coração, Ele vai continuar gerando. A visão que deu fé, crendo naquilo que Ele já está liberando. Eu não vou chorar. Mas, se Deus quiser, o ano que vem não estou mais aqui. Se Deus quiser, eu vou estudar. Mas eu volto em algum momento. Mas se Ele não quiser, janeiro nós estamos aí, fevereiro também, março também. Mas ore por mim, porque eu quero ir estudar fora. Amém? Eu quero entregar a mensagem para você falando de uma visão. O alcance da sua visão. Até onde vai a sua visão? Em que lugar chegou a sua visão? Em que momento você parou de enxergar? Em que momento você começou a gerar em Deus aquilo que Ele começou a te entregar? Porque a visão determina o lugar que você vai chegar. Aquilo que você enxerga determina as pessoas com quem você anda. Aquilo que você enxerga vai determinar os ambientes que você vai se colocar. Fala uma coisa para o seu coração aí agora. Não é Deus quem vai te colocar em lugares. Ele vai te direcionar lugares. Cabe a você escolher o lugar que você vai ficar. Cabe a você decidir as pessoas que vão andar do seu lado. Então a visão que Deus gera em nós hoje é o Vision Day. A visão do dia. A visão do dia do Senhor para nós hoje, nessa noite, é uma pergunta dos céus para você. Qual a visão que você tem do que Deus está fazendo no seu coração? Qual a visão que você tem daquilo que Deus vai te entregar nas suas mãos? Qual a visão que você tem do lugar que você vai chegar? Eu sei que chegamos no final do ano e a gente tem uma mania de escrever, de fazer cartas para o Senhor, de montar textos daquilo que a gente vai fazer. Mas eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você está disposto também a abrir mão das visões que você tem que não são do Senhor? Você está disposto a abrir mão das coisas que você está enxergando, mas Deus não quer que você enxergue? Você está disposto a abrir mão dos lugares que você está se vendo, mas não é esse lugar que Deus quer que você esteja? A visão de Deus em nós machuca. A visão que Deus tem para mim me faz chorar. A visão que Deus tem para mim, que eu gero, me faz sentir dores. Tinha uma galera com as Provérbios 29, versículo 18, a gente vai falar do alcance da visão. Diz: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Em algumas outras traduções, ali na parte onde está profecia ou revelação, também vai estar escrito visão, ou relendo a gente diz: não havendo visão, o povo perece, porém aquele que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Se você não tiver visão, você não vai chegar a lugar nenhum. Se você não tiver certeza daquilo que Deus está gerando, para aquilo que Deus está te mostrando, você não vai chegar a lugar nenhum. E eu vou te dar um adendo: aquilo que Deus está te mostrando é só para você. As pessoas não são obrigadas a entender a visão que o Senhor está te dando. Seus amigos, sua família, seja quem for, essas pessoas que estão à sua volta não são obrigadas a entender a visão que Deus está gerando em você. Por isso os conflitos, por isso os problemas. Porque quem está perto de mim nem sempre vai entender a visão que Deus está gerando em mim. Nem sempre as pessoas vão entender do porquê eu não estou falando. E às vezes tudo que as pessoas querem é uma resposta de mim. E eu não posso falar, porque a visão não são delas, a visão é minha. Então ela tem que doer em mim e não nas pessoas. Então não perca tempo tentando explicar a visão que Deus te entregou. Ela é sua.
Deus não vai dividir a sua visão com mais ninguém. Deus não vai entregar a visão dele, que é para você, para mais ninguém. A visão me faz perceber e entender o lugar que eu estou. Se eu não entendo a visão que Deus me entregou, eu não percebo o lugar que eu estou. Porque eu não sei você, mas os lugares que eu estou me causam desconforto. Porque todos os lugares que Deus te direciona para estar, vai causar em você desconforto. Se o lugar que você está te deixando confortável, esse lugar provavelmente não é o lugar que Deus quer para você. Porque a visão de Deus gera desconforto. Quando Deus dá uma ordem dos céus e fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não era confortável para ele. Nunca será confortável para você a visão que Deus vai entregar para você. Nunca. Se a visão que Ele te entrega te faz estar confortável, não é visão. Talvez é uma profetada. Então, as pessoas estão onde estão porque perceberam e foram capazes de ver onde estão. Alguém aqui já conseguiu ver na televisão? Eu não tenho tanto tempo mais de assistir televisão, mas eu gosto muito de ver YouTube. Mas alguém aqui já viu na televisão uma propaganda da Ferrari? Levanta a mão. Uma pessoa só levantou a mão da propaganda da Ferrari. Mais ninguém. Porque quem vende Ferrari sabe que quem compra não está assistindo televisão. Por isso a gente não vê a propaganda da Ferrari passando na televisão. Porque quem compra Ferrari não tem tempo para assistir televisão. Então, aquilo que eu vejo determina o lugar que eu estou. Se eu quero comprar uma Ferrari, o meu lugar não é na frente da televisão. Por isso, os donos das Mercedes, das Ferraris, não perdem tempo pagando propaganda para a televisão. Porque os maiores compradores deles não estão à frente de uma televisão, provavelmente estão atrás de um livro. Provavelmente estão atrás de uma mesa. Muito provavelmente estão estudando muito para ter uma Ferrari. Por isso não tem por que colocar uma Ferrari na televisão. Eu não estou dizendo que quem assiste televisão é um Zé Ninguém, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o poder de compra de uma Ferrari, geralmente, quem tem esse poder de compra, não está assistindo televisão. Então, enquanto uns se levantam e reclamam da situação, tem um povo se levantando com uma voz profética e percebendo e enxergando o que Deus está fazendo. Meu irmão, não continue reclamando do lugar que você está. Não reclame daquilo que Deus está colocando na sua mão, mesmo que esteja doendo. Procure no meio da sua dor enxergar onde você vai chegar. Procure no meio do desconforto enxergar aonde Deus vai te colocar. Porque a visão é isso, Charles. Ela traz desconforto. E eu preciso entender aquilo que Deus está fazendo. Então, enquanto alguém está se levantando para reclamar, eu estou me levantando com uma voz profética e declarando: está doendo, está machucando, mas eu estou vendo o que Deus vai fazer. Eu estou enxergando aonde Ele vai me colocar. Eu estou vendo, enxergando aquele lugar que é meu por direito. Quando Deus resolve fazer uma reunião no céu com alguns anjos, Satanás se apresenta lá. E Deus pergunta para ele: Satanás, galera da escola base, Satanás, de onde tu vens? E ele fala: eu venho de rodear pela terra e passear por ela. E aí Deus diz: você percebeu lá o meu servo Jó, um homem justo, íntegro, reto? Lembrem, quem andava e passeava pelo Éden era o próprio Deus. Então quando Deus pergunta: de onde tu vens? Ele responde: eu venho de um lugar que você perdeu o direito de estar. Mas aí Deus olha para ele e fala: você está vendo o meu servo? Fiel, justo e verdadeiro. Foi debaixo da fidelidade, da justiça, que Deus recoloca um novo Adão para reconquistar a visão que foi perdida. Então não é o lugar que eu estou, é quem eu enxergo nesse lugar.
Quem você está enxergando nesse lugar que Deus está te colocando? Quem você está deixando passear pelo território que é seu? Quem você está deixando tomar posse daquilo que Deus já te entregou? A visão é sua, então não abra mão da visão que Deus te deu. Ah, mas fulano está falando de mim. Ah, mas estão reclamando do meu jeito. Ah, mas estão falando que eu não vou conseguir. Problema de quem não está enxergando o que você está enxergando. Eu vou repetir para você. As pessoas não são obrigadas a enxergar aquilo que você recebeu de Deus. Quando Jesus veio com uma visão de restaurar o sacerdócio, restaurar um reino, tudo que enxergavam e imaginavam é que ele se sentaria no trono, derrubaria Roma e reinaria sobre toda a terra. De fato ele vai fazer isso daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Mas primeiro ele precisava restaurar a visão que foi quebrada, de um reino espiritual que não começa aqui, mas lá. Porque primeiro foi criado céus e terra, e a Bíblia diz que tudo que é visível partiu daquilo que é invisível. Então, meu irmão, olha para as suas mãos. Aquilo que sua mão não alcançar, a sua visão vai alcançar. Aquilo que a sua mão não tocar, os seus olhos vão ver. E você vai poder compreender aquilo que Deus está liberando através de você. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. Mas através dele, por meio de nós. Então eu preciso que você entenda isso. Em Israel, lá em Mispa, uma cidade chamada Mispa, existe até hoje uma torre de vigia. Ou seja, um lugar para observar. Era onde o profeta Samuel ficava para observar toda a cidade. Só se coloca na torre quem enxerga. Essa torre que o profeta Samuel ficava, na cidade de Mispá, só subiam naquele lugar arautos da cidade, arautos do rei. Quem eram os arautos do rei? Eram aquelas pessoas que reproduziam aquilo que o rei falava. Hoje a gente tem megafone, a gente tem WhatsApp, mas antes eram arautos que reproduziam aquilo que Deus falava. Mas um profeta subia para enxergar, e a visão que ele tinha era 360. Mas só se podia subir ali, naquela torre, quem tinha a disponibilidade e o tempo de observar 360 à sua volta. Eu quero declarar sobre você que você estará em lugares altos. Mas você vai ter que enxergar tudo. Você vai ter que observar todos os inimigos que estão chegando. E ter a capacidade, a ousadia e a intrepidez de avisar para o exército: tem inimigo chegando, eu estou vendo. Eu quero declarar essa noite que a sua visão vai ser aberta. E na sua casa os inimigos não vão chegar, porque antes deles chegarem, você vai ver e vai gritar: vem inimigo chegando, lança flecha, lança armas, eles vão cair, muralhas caiam, inimigos caiam, porque a minha visão foi aberta. A visão que o Senhor vai entregar para você vai te colocar na torre de vigia. Tudo que Deus quer é nos colocar na torre de vigia. É vigiar 24 horas. A ordem foi vigiar e orai, não orar e vigiai. Vigia mais e ore menos. Por que, Brendo, vigiar mais e orar menos? Porque quem é santo santifica-se mais, mesmo observando. Porque eu não preciso pecar. Eu vejo quem pecou e não peco. Eu não preciso fazer o que é errado. Eu vejo quem fez e aprendo com o erro dele, não com o meu. Então, vigiai e depois ora. Mas para mim não é o que o texto está dizendo, bem? Eu que estou interpretando. Eu estou vigiando o que estão fazendo. Eu estou observando o que estão cometendo. E por isso eu não vou fazer, e eu vou orar para me revestir. E eu vou dizer: Senhor, me revista, porque eu não vou fazer o que fizeram. Senhor, coloca armadura em mim, porque eu não vou guerrear dessa forma. Senhor, me revista, me dê força, porque eu não vou cair aonde eu estou vendo que estão caindo. Por isso a gente precisa estar na torre de vigia. Não para estar num lugar mais alto,
mas é para observar onde já caíram e eu não vou cair mais. É para observar aonde perderam e eu não vou perder mais. Então nesse lugar o profeta Samuel ficava. Visão não é apenas viver no presente, mas manter os olhos fitados no futuro. Profetas veem o futuro. Quando um profeta, que era chamado de vidente no Antigo Testamento, ele não vivia só no presente. O texto diz, bíblico, para a gente viver o hoje, porque o amanhã pertence a Deus. Então se eu estou em Deus, o amanhã pertence a mim também. Então se eu sou profeta em Deus, eu estou vendo o futuro e eu decido morar nele. Então as guerras de hoje, eu não estou vendo mais elas, por mais que estejam doendo. Eu já estou enxergando o vencer da guerra. Por isso eu me posiciono agora, me posiciono hoje para dizer, Satanás, pode tentar fazer o que você quiser fazer. Eu já enxerguei que você perdeu. Eu já enxerguei que eu estou do lado do mais forte. Então, meu irmão, se a guerra que você está enfrentando é dentro da sua casa, o futuro você já pode enxergar. A guerra já acabou. Satanás já caiu. A gente precisa tomar posse dessa palavra, tomar posse dessa visão que o Senhor está nos entregando. A visão vence a circunstância. Repita para você, a visão vence a circunstância. Abraão e Sara tinham um corpo envelhecido para serem pais, sim ou não? Mas a promessa da visão de Deus venceu a circunstância e eles foram pais. Eu quero te dizer que o Senhor hoje vai liberar na sua direção coisas que nem você vai acreditar que vai gerar. Quando Deus se apresenta para Abraão e diz para ele, Abraão, você será pai e Sara dará à luz. O texto vai dizer que Sara estava atrás da cortina. E o texto é claro em dizer que Sara dá uma gargalhada. E ela não acredita que ela vai ser mãe. Lê o texto depois quando você estiver em casa. O texto vai dizer que o anjo do Senhor, que era Jesus na teofania, olha para ela e fala, por você ter rido, o nome do seu filho se chamará Isaac. Isaac em hebraico é um riso. Repita para o seu irmão uma coisa engraçada agora. Sabe como é que se ri em hebraico? Isaac, 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 Isaac. Olha para o seu irmão aí agora e fala para ele, Isaac, 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 Isaac. Quando Sara duvida daquilo que Deus vai fazer, Deus olha para ela e diz, eu vou colocar uma palavra na sua boca, que todas as vezes que você tiver que chamar o seu filho, você vai dar uma risada daquilo que você não acreditou. Então a promessa que eu vou te entregar é algo tão grande que você não vai entender, que todas as vezes que você olhar, você vai rir, porque você não acreditava, e agora você vê e acredita naquilo que Deus liberou sobre você. Isaac, 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 Isaac. Entendeu Isaac agora? Isso aí é a escola Flechas, para quem está no nível 2 da escola base. O que você está vendo, meu irmão? O que você está enxergando? Aonde você vai chegar? Com quem você vai chegar? Aonde você está vendo? Quais são as circunstâncias que os seus olhos estão olhando? Quais são os problemas que você está deixando crescer dentro de você? Quais são as adversidades que estão crescendo? A visão que eu tenho à minha volta é um retrato do meu coração. Toda visão começa dentro de mim. Isso significa que se eu estou vendo dificuldades do lado de fora, existem dificuldades do lado de dentro que eu preciso resolver. Porque o que está à minha volta é um reflexo daquilo que está dentro. Então se dentro não estiver resolvido, do lado de fora não vai resolver. Então o Senhor nos convida hoje para olhar para dentro e entender o que eu preciso resolver. O que você precisa resolver dentro de você, meu irmão? O que você precisa alinhar dentro do seu coração? O que você precisa alinhar dentro da sua mente? O que você precisa alinhar dentro do seu ser? Você precisa dar voz de comando para as suas emoções, dar voz de comando para a sua alma.
Quando a alma de Davi estava perturbada, ele diz: ó minha alma, por que você está abatida? Clame ao Senhor agora. Fica essa palavra para nós essa noite. Pergunte-se a você mesmo, se é o seu coração que está confuso. Senhor, grita por ele. Coração, se alinha agora. Se é a sua mente que está perturbada, mente, se coloque no lugar agora. Se é a sua saúde que está com problema, agora nós ordenamos: células se multipliquem, saúde comece a dar vida. Do meu interior flui rios de águas vivas que mantêm a minha visão limpa. Por isso eu preciso estar na torre de vigia, porque na torre a minha visão está limpa. É uma visão a longo alcance. O inimigo não consegue chegar perto, porque eu já enxergo ele de longe, e eu já lanço flechas, e ele cai antes mesmo de entrar no meu território. É seu território. A sua casa é seu território. A sua família é seu território. O seu casamento é seu território. A sua faculdade é seu território. As suas finanças é seu território. Então Satanás, mete o pé daqui, porque é meu território. E eu já visualizei você caindo agora. Eu preciso entender a visão que Deus tem para mim. Eu preciso entender aquilo que Deus está fazendo. Você pode dar um glória enquanto eu bebo água? Mais forte, em nome de Jesus. O que está em volta de mim é exatamente o reflexo daquilo que está dentro de mim. A sua fotografia interior vai definir o ambiente exterior. Então não reclame do que você está enxergando. Reclame do que você está cultivando dentro de você. Se eu entendo que o que está em volta de mim é resultado daquilo que está dentro de mim, e se o que eu estou vendo não é bom, então eu não posso reclamar da visão. Eu preciso me conformar com o meu coração. Eu preciso me conformar com a minha mente. É a minha mente que está doente. É o meu coração que está doente. Então por isso eu preciso consertar aqui dentro. Entenda uma coisa: não procure o caminho mais fácil, pois é o sacrifício que separa os grandes dos pequenos. Sua visão depende do lugar que você está. As dificuldades que você está tendo hoje vai definir o seu lugar entre grandes e pequenos. Eu acho que você não entendeu. O problema que você está enfrentando vai te colocar em lugares grandes ou pequenos. Brandon, o que me faz estar em lugares grandes é enfrentar esse problema. O que me faz estar em lugares pequenos é reclamar do problema. Então, aquilo que eu vejo e declaro vai me colocar no lugar que eu preciso estar. Você pode dizer amém? Sua visão depende do lugar que você está assentado. Abra sua Bíblia ou leia comigo em Efésios 2, versículo 6. Efésios 2, versículo 6 vai nos mostrar algo claro acerca do lugar que eu estou. Efésios 2, versículo 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quais os lugares que você tem se assentado, meu irmão? Quais os lugares que você tem se permitido sentar e comer? Com quais pessoas você tem se assentado para alimentar a sua visão? Deus ressuscitou o seu Filho e assentou nós juntamente com Ele nos lugares celestiais. Eu preciso entender que o reino espiritual é mais vivo do que o reino físico. Então, eu preciso me assentar nesse lugar e tomar posse desse lugar espiritual. Porque eu me assentando em lugares celestiais, aonde eu me assento aqui embaixo, manifestará o reino.
Se os lugares e as mesas que eu sento aqui não manifestam o reino, você não está sentado nos lugares celestiais. Eu preciso entender que Deus ressuscitou o seu filho e me assentou com ele nos lugares celestiais. Me colocou em lugares que ele enxergou para mim. Tem um lugar reservado para você junto com Cristo. Tem uma cadeira reservada para você junto com Cristo. Há uma visão no céu, e essa visão do céu tem uma mesa, e nessa mesa tem o seu nome lá. Mas você precisa manifestar essa cadeira aqui. Tem cadeiras reservadas para você aqui, eu não sei qual área. Mas é na política, tem uma cadeira reservada para você lá. É no esporte, tem uma cadeira reservada para você lá. É no empreendedorismo, tem uma cadeira reservada para você lá. É nas redes sociais, tem uma cadeira reservada para você lá. É na televisão, porque a igreja vai alcançar a televisão. Tem um lugar reservado para você lá. Tem uma cadeira celestial, essa é a visão do Senhor. Alcançaremos os 7 montes dessa terra. É nas artes, tem um lugar reservado para você lá. Eu preciso entender isso. Qual a região que eu estou assentado? Será que eu estou assentado na região da imoralidade? Será que eu estou assentado na região da lascívia? Será que eu estou assentado na região da fornicação? Em qual região eu estou me assentando? Porque o lugar que eu me assento determina onde eu vou chegar. Como as pessoas que eu me assento determina o lugar que eu vou galgar. Então eu preciso abrir a minha visão. Eu preciso estar na torre de vigia, sentado com Cristo. Eu quero declarar que a sua visão está sendo aberta agora, e que você vai alcançar a visão do céu, e Satanás perderá as forças, porque você já identificou as áreas que te impedem de ver o que Deus vai fazer em você. Por isso você precisa identificar. Por isso você precisa retirar. Por isso você precisa eliminar, para que você possa sentar nesses lugares celestiais. Quem está entendendo, dá um brado de júbilo aí com toda a sua força. Quem está entendendo, dá um brado de glória com toda a sua força. Quem está com a visão sendo aberta, grita pelo Senhor, se manifeste no seu lugar. Moisés viu em Deus uma maquete do tabernáculo. Eu já estou acabando. E ele construiu de acordo com o padrão que ele viu. Abra a Bíblia lá em Êxodo. Joga para mim Êxodo 26, versículo 30. Moisés viu uma maquete, uma instrução que ele recebeu de Deus. Ele recebeu a planta, a medida, ele recebeu a ordem e ele construiu. Joga para mim aí, Êxodo 26, 30. Dá um glória enquanto eu bebo água de novo. Você está entendendo? Diz amém. Êxodo 26, 30, não? Vou soltar aqui. Êxodo 26, 30 diz: erga o tabernáculo de acordo com o projeto que lhe foi mostrado no monte. Depois que Deus dá toda a planta para Moisés, ele diz: agora vai e erga o tabernáculo. Vamos lá? Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que lhe foi mostrado no monte. Ou seja, Moisés não podia construir nem 1 milímetro a mais e nem 1 milímetro a menos. A visão que Deus tem para você tem medida certa. Tem lugar certo para ser estabelecido. Tem altura certa. Tem estatura e largura certa. Aquilo que Deus vai entregar para você não cabe em mais ninguém. Tem a sua medida, tem a sua forma, e ela foi feita para você. A visão que Deus vai te mostrar não adianta ser compartilhada, porque não cabe na mente de outras pessoas, Naldo.
Porque aquilo que Deus vai te dar é seu, tem a sua medida. E você precisa construir a visão que Deus te deu. Eu quero declarar essa noite que você sairá daqui com poder, ousadia, intrepidez. E vai começar a partir de agora, construir a visão que Deus já está implantando na sua mente. Deus está nos dando sonhos. Por isso eu preciso dizer para você, não tenha medo, construa aquilo que você está vendo, porque Deus vai mostrar. Então construa aquilo que você está vendo, mesmo que as pessoas não entendam, e elas não vão entender mesmo, já repeti isso aqui muitas vezes. Então, meu irmão, tenha liberdade para construir aquilo que você está enxergando. Tenha liberdade para fazer aquilo que Deus está te ordenando. E não tenha medo, porque o medo é a maior arma de Satanás nos últimos dias. Satanás entendeu que existe algo que ele pode fazer: colocar em você o medo de construir aquilo que Deus está te entregando. Mas nós declaramos, e nós vamos gritar agora para ele ouvir. Agora, a minha visão já está sendo agora. A minha visão já está sendo aberta. E nós declaramos: caia agora. Você precisa declarar isso todos os dias. Todos os dias. Ele não tem força, não tem autoridade, não tem poder sobre nós. Nós precisamos entender o poder da visão que Deus está nos entregando. Comece a escrever a planta do sonho que Deus vai te dar. Comece a produzir mais cadernos para escrever mais aquilo que Deus está entregando. Suba para a torre, que é o lugar onde você tem visão panorâmica. Use a sua imaginação. Mateus 17, versículo 20. Libera para mim, Mateus 17, versículo 20. Use a sua imaginação. E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, você dirá a este monte: passa daqui para lá, e há de passar, e nada vos será impossível. Traduzindo para hoje, incredulidade e fé significa visão. Então nós lemos esse texto dizendo: e Jesus lhe disse, por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, se você vê o que eu te entreguei, você vai ter poder o suficiente para mandar um monte se mover de um lugar para o outro, e ele vai te obedecer. Por isso, use o poder da sua imaginação, porque a Bíblia diz: assim como o homem se imagina, assim ele é. Sabe aquela guerra que você está enfrentando? Comece aí agora a imaginar que ela já acabou, porque você está do lado do mais forte. Sabe aquele lugar que você quer pisar? Sabe Jesus, Dallas? Sabe Jesus, o Texas? Sabe Jesus, o Serfenai? Eu já me vejo lá. Então eu estou vendo onde eu vou. Por isso montanhas vão se mover, montes serão aplainados, vales serão alinhados, para que a visão seja estabelecida. Aquilo que você vai ver, o reino do Espírito vai começar a trazer para cá. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que aquilo que o Senhor começou a te mostrar, Ele vai fazer acontecer. Aquilo que Satanás está tentando impedir, ele já perdeu as forças, porque aquilo que eu vejo é aquilo que eu vivo. Quem está comigo diz amém. Comece agora a ver as coisas se movendo. Veja o impossível acontecendo. Veja o mar se abrindo. Veja o leão fechando a boca de Satanás. Veja a água brotando da rocha. Veja. Eu quero essa noite que você saia daqui vendo. Porque tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que vê. Pare de reclamar do porquê você está no deserto.
Comece a enxergar a terra que você vai pisar depois do caos. Se eu olho para o deserto, eu me distraio. Mas se eu sei o objetivo da minha jornada, tudo se torna pequeno. Eu vou encerrar agora. Abra sua Bíblia, joga aqui pra gente, 1 Samuel 17, versículo 25. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai Israel. 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Davi chega da guerra e ele vê um gigante. Mas ele chega no momento em que estão dizendo o que irão ganhar se vencer o gigante. E aí Davi pergunta de novo para um outro grupo de homens: o que se dará ao homem que vencer esse gigante? E eles disseram de novo: o rei vai dar riquezas, vai parar de pagar impostos, vai dar a filha dele em casamento. Não bastante, Davi pergunta de novo, você viu ali. E o texto diz que disseram para ele a mesma coisa. Eu quero trazer a sua memória, porque a gente lê esse texto achando que Davi, a gente só lembra da parte que Davi disse, né? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Mas Davi não estava vendo o gigante. Davi estava vendo a recompensa. Você precisa enxergar a recompensa da guerra. Você precisa enxergar a recompensa dos despojos. Você precisa entender que se você vencer essa guerra, você vai parar de pagar imposto. Você precisa entender que se você vencer essa guerra, você vai casar com a filha do rei. Você precisa entender que se você vencer essa guerra, você vai ser um homem rico e próspero. Então, eu preciso enxergar a recompensa. E agora eu juro que eu vou encerrar. Preciso encerrar. Mas João capítulo 9, joga para mim, versículo 2. É o último texto que eu vou ler, eu prometo. Mas a gente está dentro do horário. João capítulo 9, versículo 2. A gente vai ler até o 34. E eu vou acabar. E os seus discípulos lhe perguntaram dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra com a saliva, fez lodo, untou com o lodo e os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles amigos que tinham visto que ele era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava junto conosco? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu mesmo que enxergava. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: um homem chamado Jesus fez lodo, untou e colocou nos meus olhos e me disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei e agora eu estou vendo. Disseram-lhe, pois: onde está ele? E ele respondeu: não sei. Levaram, pois, este homem que era cego aos fariseus, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe: como vira? E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos, lavei-me e agora eu vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam uns aos outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles.
Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: ele é um profeta. Os judeus, porém, não creram a seu respeito, que tivesse sido cego e que agora viu, e que não chamaram os pais para que agora via. E perguntaram aos pais daquele homem: este é o seu filho, que vos dizeis ter nascido cego? Como, pois, agora ele está vendo? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos. Ao quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos mesmo. Ele tem idade, por isso, pergunta a ele mesmo e ele falará por si só. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus não tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunte a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, agora eu vejo e não sou mais cego. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como ele abriu seus olhos? Respondeu-lhes: já logo ele me disse, e eu não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir. Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então injuriaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas não sabemos de onde é esse profeta. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo que abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus, ele faz a sua vontade e o ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse Deus, nada ele poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecados e nos quer ensinar. Nós agora iremos te expulsar da sinagoga. 35. Jesus ouviu que tinham expulsado aquele homem da sinagoga, e ele disse para aquele homem: tu crê no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, o Filho de Deus, para que eu creia? Jesus disse: tu já está vendo, é eu quem falo contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Acaba por aqui. Eu vou encerrar te dizendo 3 chaves. Posso, Rafael? Tem tempo? Enquanto aquele cego não via, enquanto aquele homem não enxergava, ele não tinha problema com ninguém. Enquanto aquele homem não conseguia ver, não havia problema, não havia dificuldade. Mas quando ele abriu a visão, os primeiros a não entender que ele estava vendo foram os amigos que mendigavam junto com ele. Segundo, os fariseus, aqueles que se dizem profeta e não são, não entenderam o que ele estava vendo. Por último, chamaram os pais dele, e nem a família dele quis entender o que ele estava vendo. Conclusão: enquanto ele era cego, ele não tinha problema com ninguém. Mas depois que a visão dele foi aberta, os amigos dele ficaram contra ele, a religião ficou contra ele, e a família dele não quis compreender. Eu encerro deixando uma pergunta para você: está disposto a abrir a sua visão, meu irmão? Está disposto para que Deus abra os seus olhos? Quando você começar a enxergar, você vai parar de pedir esmola no meio do caminho, e as pessoas não vão entender o que você está vendo. Ninguém vai compreender que a sua visão foi aberta. Eu profetizo agora: olhos sejam abertos. Se coloque de pé comigo nessa noite. Comece a marchar no seu lugar agora. Comece a marchar, comece a marchar. Comece a marchar, comece a marchar. Nós declaramos agora nessa noite: visões sejam abertas, olhos sejam abertos. Nós declaramos, Senhor, visões abertas sobre este lugar. Nós
nós rasgamos os céus para que a visão seja aberta. Nós veremos a sua glória, Pai. Nós veremos o teu trono. Nós queremos dizer a sua visão sobre nós custa caro. A sua visão sobre nós vai gerar dores, mas nós queremos declarar, queremos ver, Senhor, queremos ver aquilo que o Senhor vai fazer, queremos ver aquilo que o Senhor vai declarar. Pai, nós oramos agora. Eu oro para que cada filho, oro para que cada homem e mulher, oro para que cada jovem, cada família que está nesse lugar, cada líder, cada filho, cada profeta, que daqui saiam pastores, evangelistas, profetas, mestres, apóstolos, visões abertas agora. Comece a orar em línguas conosco, vamos lá. Visões abertas, visões abertas, visões abertas. Rabachora, bandarabacalabá.